tudo bem? Guilherme Alves, do Voltado Esportivo do Pernambuco. O Náutico é uma equipe que possui uma defesa extremamente forte, né, nessa Série C, a melhor defesa da Série C desde a primeira fase, mas acabou sofrendo muito com a questão da recomposição nesse duelo contra o Guarani. Na tua visão, o que é que deve ser feito, né, para melhorar a recomposição dos próximos jogos decisivos da Série C? Obrigado e boa partida. Recomposição em que sentido? No momento em que tivessem a bola, para evitar esses contra-ataques nas portas da defesa. Esse aí foi o menor problema que nós tivemos. O maior problema que nós tivemos foi a bola parada. Você está entendendo? Problema zero com contra-ataque. Nós vamos ter contra-ataque aqui sempre. Sempre. Nós nos preparamos para isso. Não vi que os gols que nós tomamos não foram originados de contra-ataque. Foram lances isolados, né? Primeiramente, boa noite a todos, desculpa. O primeiro gol, nós podíamos ter rechaçado a bola bem para frente, nós fizemos uma lateral, jogando para lateral. Eu não vou jogar contra o Guarani sem saber da bola parada dele, né? O Guarani, essa lateral que eles fizeram aí, do lateral direito, que até saiu, no jogo contra a Ponte Preta, no segundo tempo, eles fizeram umas 10 vezes. Inclusive levando zagueiro para a área. Quer dizer, eles estavam atrás de resultado, então nós marcamos essa bola. Nós marcamos essa bola e erramos. E o que me deixou mais chateado é que você errou uma coisa que você não está acostumado a errar e não concentrou para outra situação que logo em seguida foi a bola parada. Sabemos também que o garoto aí, o argentino, na bola parada, no pé trocado, a bola dele é sensacional. Trabalhamos isso, orientamos isso e tomamos o gol de bola parada. Foram primeiros 2 gols de bola parada que nós tomamos na temporada. E a gente até enaltece muito isso, o grupo, você entendeu? Agora, nós descuidamos, nós relaxamos em 2 gols, que não estamos acostumados, e depois jogamos. Não terminamos tão bem o primeiro tempo, porque senti um pouco, né? Mas a volta para o segundo tempo, nós jogamos como sempre nós jogamos. Contra-ataque vai ter, você está entendendo? Mas criamos situações, muitas situações de gol, muitas, né? Não foram poucas, mas não fizemos, você tem que fazer. Tivemos a penalidade máxima, não fizemos. Se faz com 8 minutos de jogo, não quer dizer que a gente ia ganhar o jogo, mas o jogo ficaria com outra feição, naturalmente. Achei que o time deu uma pequena baixada após perder o pênalti, mas você há de convir comigo, e é natural, não estou falando que o adversário está errado e nem que nós fomos perfeitos no segundo tempo. Acabou, só foi contra-ataque, a bola morrendo, praticamente o Igor por dentro ele é muito rápido, ele ajuda muito no sentido. O Matheus foi hoje para o sacrifício. O Matheus não era o jogador que eu tinha planos para ele hoje. Ele passou a ser plano para mim ontem, infelizmente, num bobinho. Como é que é a dinâmica, como o futebol é? Num bobinho. Numa brincadeira de aquecimento que a gente faz uma rodinha, você entendeu? O Carlinhos sentiu a panturrilha. Quer dizer, foi um dos jogadores mais fortes nossos, no sentido de trabalhar duro, de estar bem preparado sempre, né? E aí eu tive que envolver o Matheus no jogo, sem as suas melhores condições, mas deu resposta positiva. Eu não tenho que lamentar, não, você entende? Já acabou. Acabou, ninguém vai conseguir nada fácil aqui. Nós viemos aqui para conseguir os 3 pontos, sabíamos que o Guarani, eu alertei na imprensa, alertei sempre. O Guarani vinha aqui com um jogo decisivo para eles. E agora a gente dá sequência. Nós não podemos achar que a casa caiu, que está tudo errado, que todo mundo aqui não fez nada. Os jogadores foram brilhantes na tentativa, descuidaram, né? A torcida brilhante nas suas atitudes, né? Você terminar um jogo com 15 mil pessoas no estádio e as 15 mil pessoas, antes de terminar o jogo, mesmo sentindo que dificilmente a gente ganharia, a torcida já estava aplaudindo, já estava incentivando. E isso aí que nós temos que levar em conta, fazer uma semana boa, descansar um pouco mais. Nós tivemos algumas sequelas, do jogo de Brusque, né? Porque alguns jogadores precisaram de uma recuperação maior, né? Vários jogadores com problema de panturrilha, né? Esse problema do Carlinhos a gente chama muita atenção. Você jogou num campo de futebol de salão, com um tapete verdinho por cima. O Álvaro, esse menino que foi centroavante aqui, estava lá
com um problema de tendão de Aquiles, machucou no campo. O Brusque está com 3 jogadores com problema de fascite no pé. Um dos jogadores saíram de campo, quer dizer, nós achamos que nós tivemos uma alteração com jogadores como nosso lateral direito, o Arnaldo, o Sam. Sam ficou uns 3 dias com uma panturrilha contraída. E agora é fazer o jogo, nós vamos buscar resultado contra a Ponte. Vai ser a mesma coisa. A Ponte vai vir aqui jogar como o Guarani jogou. A Ponte é mais marcador do que o Guarani. O Guarani tornou-se muito marcador porque as circunstâncias do jogo favoreceu. Fez gol, eles foram marcar. E naturalmente vamos buscar resultado. Hélio, obviamente que o Náutico buscou a vitória, né, o tempo todo do jogo, criou oportunidades, mas eu queria que você pudesse falar de uma preocupação que o torcedor deve ter ficado além do resultado, porque o resultado por si só é negativo. O torcedor, obviamente, por mais incentivo que deu, não vai comemorar. A situação do Patrick Alan, jogador que saiu e que, obviamente, o Lucas Cardoso, que é um jogador da meia do Náutico, já se machucou, Patrick Alan, o Vitinho entrou no jogo hoje, mas eu queria que você pudesse falar sobre a situação do Patrick Alan. Olha, contusão articular, você não tem como controlar de jeito nenhum, né? Você tenta controlar as contusões musculares, né? Porque se você sente que deu um sinalzinho, você diminui carga, você faz aí, é uma tentativa. Agora, contusão articular, como foi do próprio Lucas e foi hoje do Patrick, eu até achei que o Patrick tinha sido muscular, não foi. Ele teve um problema nos ligamentos internos do joelho. Isso preocupa, e é a competição, é muito duro, né? O Patrick, eu não posso falar abertamente o que vai acontecer, mas posso dizer que o Lucas já está no nível bom, começando a ficar bom, né? O Lucas, essa semana, quando ele começou a fazer o retorno dele, ele andou sentindo umas dores que ele chegou a chorar. A gente fala como que é coisas no futebol. Um dia, terça-feira, ele estava lá chorando dentro do departamento médico, chateado demais, estava sentindo uma dor. Na quarta-feira à tarde, na quarta, ele estava chorando. Na quinta-feira, ele fez um trabalho, sentiu-se bem, foi embora. O problema dele hoje era isso, ele não teria condições na parte física. Mas graças a Deus, ontem mesmo acompanhei, porque o grupo que não joga e o que fica no banco, eles fazem um trabalho a mais. E ontem eu fiquei acompanhando para ver o Lucas muito solto, muito bem no trabalho. Mas ele iniciou a semana totalmente fora de... Eu estava até preocupado, achando que o Lucas ia, né, ia se perder emocionalmente, mas está rendendo bem. Eu gosto muito do Vitinho. Eu acho que o Vitinho é um jogador, aquele meio cerebral. É um jogador, aquela jogada que ele colocou o Sam na frente do gol, que o goleiro defendeu, se eu não me engano, o Vitinho é muito disso. Agora, o Vitinho também é o primeiro jogo, né? O Vitinho, ele joga mais entre linhas do que o Patrick, como ele é muito miúdo, ele flutua bem dos lados do campo. O Alan, ele chega um pouco mais por trás, né? São características diferentes. Eu gostei, achei que o Vitinho teve personalidade, primeiro jogo, pressão, né? Eu acho que nós rendemos bem um segundo tempo. As mexidas foi para mim ter mais bola, porque eu sabia que o Guarani não ia. Eu acho assim, um absurdo o Igor de zagueiro. O Igor de zagueiro é um absurdo. Pode ter certeza que hoje ele passa a ser uma bela opção para mim, porque eu estou com problema. A gente tem problema. O Ryan também não estava muito legal hoje. Tá entendendo? Então é natural. Começa a acontecer. Olha, o Guarani está sem 2 zagueiros titulares, que jogaram o tempo todo. Ponte Preta está sem 3 jogadores. O Brusque amanhã está sem 2 jogadores. É momento de jogo muito mais competitivo. Agora, o Igor de 4 zagueiro, você entende? Eu sempre gostei de trazer lateral para ser 4 zagueiro. Está sujeito a Ponte Preta usar um jogador aqui por trás como zagueiro, que eu usei muito na Ponte Preta. Você entende? Pode estar sujeito a ele vir. Eu acho que a Ponte vai vir aqui na característica do Guarani, e ele está sujeito a ele usar o Arthur como... Se ele tivesse com outro jogador que não operou, ele usaria. Eu acho isso interessante, principalmente para um jogo que você propõe. E o Igor tem velocidade, eu vou ver o que vai acontecer. O João vai ter condições de jogo, né? Vamos esperar o Ryan, vamos esperar a reação.
Mas também não vejo qualquer problema jogar com o Índio. Olha o Índio de novo, tranquilo, um jogador com muita força, muita velocidade. Eu estou lamentando, porque eu acho assim, nós tomamos 2 gols fora do script nosso. Nós não tomamos gol desse jeito. Tá entendendo? E a tentativa de fazer gol, ela foi constante. 65% de posse de bola nossa. Né? A bola parada que o Guarani teve, ele fez o gol nas duas. A lateral, que é uma jogada deles, e o escanteio. Eles tiveram um escanteio dentro do jogo. Tá? E a gente se expôs o tempo todo, mas buscou. Eu acho que precisavam ter um pouquinho mais de lucidez, não resta dúvida. Eu achei que o primeiro tempo, meu lado direito jogou praticamente com a linha de 3 zagueiros. O Arnaldo ficou muito por trás. E aí o Hélio se bateu em cima de um zagueiro por dentro e de um lateral, fechando. Então eu coloquei fogo no jogo com o Arnaldo. O Arnaldo é um jogador preciosíssimo no sentido. Olha o lance dele para ter o pênalti. Então, nós erramos. Nós não vamos achar, e eu já falei para eles agora, tinha tempo, hein, que a gente não fazia uma oração com derrota. Tinha tempo. Mas você tem que estar preparado que derrotas podem acontecer. Você não pode perpetuar com elas. Hélio, obviamente que o rendimento não foi o que ninguém esperava num jogo como esse. Agora, a forma que o Guarani veio para o jogo, a montagem tática do time do Guarani, com aquela primeira linha de 5 jogadores, a bola alongada com o Mirandinha, que é o jogador que o tempo todo ele foi acionado, isso te surpreendeu. E outra coisa, os teus jogadores sentiram que esse jogo do Guarani, essa montagem tática que o Guarani armou para hoje? De jeito nenhum. Esse menino, o Matheus, eu já enfrentei Matheus umas 5 vezes. O Matheus adora 3 zagueiros. A pressão em cima do Guarani foi muito grande na semana. Eu sei o que é um derby lá. E nós estávamos preparados para isso. Porque ele não colocaria o David Braz, que teve o último jogo do David Braz, foi em fevereiro. Ele não colocaria numa linha de 4. Mas eu sabia que ele estrearia o David Braz pelo momento psicológico. A derrota no Clássico e tudo, eu sabia que ele ia colocar um jogador mais experiente. Então nós esperávamos até a linha de 3, mas com um volante, fazendo a mesma função do zagueiro, por trás, que seria esse que jogou o Kelvin, e aí ele colocaria outro volante, né? Sabíamos que para colocar um zagueiro, ele ia tirar a velocidade do lado direito, que ele não ia tirar do Mirandinha. Então ele inverteu o Mirandinha. Você entende? Eu até a princípio, quando eu recebi a escalação, eu me preparei para o Mirandinha pelo lado, e aí a gente até fala, pô, ali não tem problema, que o Igor realmente passa a régua. Tá entendendo? Então nós sabíamos que ele não vinha com 3 zagueiros, tá entendendo? E 3 atacantes. Não iria nunca. Sabe? Nós sempre esperamos isso. Quando vê, é assim, vocês têm que ter assim, tem a escalação, a gente estuda a semana todas as possibilidades. Essa possibilidade de 3 zagueiros é pela característica do treinador, né? E no aquecimento deles, de qualquer adversário, a gente pega ponto. Nós já entramos para dentro do campo sabendo que o número 8 deles, me fugiu. Fugiu. Isaac, tá isso. O 8 vinha para pegar a passagem do Arnaldo, porque ele não ia fazer pegar a passagem do Arnaldo com o gringo. E o gringo, ele não gosta de jogar mais entre linhas. Ele não tem mais esse jogo de entre linhas que era perfeito. E ele vai para a armação. E ali, se ele ficar livre, ele comanda, que é um homem de lançamento, é um homem experiente, né? Então, tudo isso, quando nós entramos para dentro do campo, já estava sabedor. Hoje é humanamente impossível você entrar para dentro do campo e falar, pô, fui surpreendido. Não tem. Não tem porque o Matheus fez 7 jogos. Aí nós pegamos todas as escalações do Matheus. Todas as escalações, como foi. Comportamento tático defensivo, comportamento tático deles nos jogos fora de casa. Trabalhamos isso. Ele fez 3 zagueiros contra o ABC, só que com volante. E ele tomou 3 gols. Você está entendendo? Então, a gente não foi surpreendido. Eu acho assim, a surpresa para mim foi nós errar o que nós erramos. 2 lances capitais, em momento psicológico, o segundo gol matou um pouco com o time, mas a reação nossa, até certo ponto, foi positiva. Só não foi mais positiva que você não pode
não fazer gol num jogo desse. Ah, o goleiro. Mas nós deixamos de fazer gol. Se a gente fizesse os gols, nós estaríamos aqui comentando outra situação. Boa noite. Boa noite, Lili. Amanhã tem um jogo importante também desse grupo, né? Brusque e Ponte Preta, visando o resultado o melhor resultado para o Náutico, primeiro para aceitar a torcida do Hélio dos Anjos nessa partida de amanhã. E queria também, Hélio, que você falasse da importância do torcedor compreender esse momento, porque apesar do resultado, apesar da derrota em casa, faz um tempo que o Náutico não perde em casa, a torcida aplaudiu o Náutico saindo de campo. Então veio, fez a festa e incentivou até a saída de vocês do gramado. Olha, se eu for ser sincero para você, daqui a pouco se o Brusque ganha seria a melhor coisa. Mas se houver um empate também lá não é problema, tá entendendo? Eu não tenho como controlar isso. A gente tinha condições de controlar o jogo aqui hoje. Então eu sempre falo para meus jogadores, se a gente ganha, a gente esquece o jogo do outro adversário. Perdemos, nós vamos ter que viver amanhã. Então o domingo amanhã é um domingo que 5 horas da tarde vai estar na frente da televisão, vai estar pensando um pouco no adversário. Se a Ponte ganhar o jogo, a Ponte vai vir aqui muito mais decidida a não perder. Isso vocês podem ter certeza, né? Até um pouco parecido taticamente com esse time aqui hoje, até com um jogador muito parecido, que é Celebral, que é o Elvis. Elvis é Celebral para a Ponte, como eu achei hoje o argentino, fugiu, o Diego Torres, um pouco Celebral no time. O torcedor do Náutico, ele é inteligente, né? Porque ele sabe que o trabalho existe, que a responsabilidade existe, que a tentativa ela foi a olho nu, todo mundo viu, entendeu o erro e entendeu uma coisa que é muito importante, né? Nós não somos infinitamente superiores a ninguém. Nós viemos numa competição muito estabilizado, muito equilibrado. Um dia acontece. 19, 20 jogos agora comigo, eu acredito que tenha sido o 20º jogo ou 19º, né? Eu nunca fiz, a oração que eu fiz aqui de derrota foi a do CSA, mas eu compreendendo que eu estava iniciando um trabalho que a coisa ia. Não fizemos nenhuma oração para levantar astral de jogador, como eu fiz ali agora, para mostrar para eles que eles não são piores do que ninguém, para mostrar para eles que nós descuidamos, né, numa bola parada, e eu até comento com eles, não tem como você passar 2 horas treinando bola parada mais, nem a ofensiva nem a defensiva. Você vai trabalhar a bola parada, os nossos iniciadores são Patrick, Vinícius e o Hélio. Eu não posso pegar numa véspera do jogo e fazer esse jogador repetir 20, 30 vezes uma bola parada. Ah, mas no basquete joga de manhã e treina de manhã e à noite joga. Futebol, a dinâmica, a mecânica é totalmente diferente, né? Da mesma coisa a defensiva. Nós treinamos. Só que quando eu jogo dentro de casa, eu opto por treinar a ofensiva. Porque a probabilidade de bolas paradas ofensivas ela é bem maior do que a defensiva. Só que eu comento sempre com eles. Bola parada não é só treino, é concentração, é discussão. No bom sentido, é mandar um para casa do sabe? É xingar, vai tomar. Por quê? É concentração. Nós desconcentramos no primeiro gol e desconcentramos no segundo. Nós sabemos como é que foi o erro. Nós sabemos como é que foi o erro. Já discutimos isso no intervalo. No intervalo já veio o vídeo para mim, já mostrando o que foi. Erramos, pagamos caro, mas não somos inferior a ninguém não. Continuo batendo na minha tecla. Nosso time não é inferior ao time do Guarani, mas foi inferior no jogo de hoje por causa do resultado. Hélio, boa noite. Tanto você como o Guilherme sempre falam dessa questão dos pés no chão, de que nada estava conquistado, mesmo depois da campanha boa na primeira fase. E eu queria te perguntar, sob o ponto de vista da animosidade mesmo, até que ponto, na tua visão, essa derrota hoje aqui nos Aflitos, ela é didática para mostrar isso, não só para o grupo, para quem faz o Náutico, mas também para a torcida, de que nada está conquistado ainda? Você falou uma coisa importante, ela é didática mesmo. Ela é didática. Daqui a pouco ela vai acender a gente. Daqui a pouco não existe relaxamento, sabe? Eu sou muito sincero. Se fosse relaxamento, eu sou um cara muito... Eu falo o que eu vejo, eu não tenho necessidade de esconder. Como é que eu vou esconder alguma coisa se eu perdi o jogo? Então, é natural. Você entende? Não foi por não foi por relaxamento, não foi por falta de oba, não foi por oba-oba, não foi nada disso. Foi um dia difícil, erramos coisas que nós não estamos acostumados a errar.
né? 2 bolas paradas, é isso? Pecamos nesse sentido. Agora, o que nós temos que entender é que daqui a pouco o alerta está dado. Eu sou assim, eu não aprendo perdendo, eu nunca aprendi perdendo. Eu aprendo ganhando. Essa coisa, derrota ensina nada. O que ensina é vitória, tá entendendo? Agora, num momento como esse, você ter esse você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar, conscientizar e ser o mesmo time. Não vai mudar nada a nossa característica de jogo. Você entende? Vamos correr risco contra a Ponte Preta, vai ter contra-ataque, vai ter uma puxada por dentro, que é do Gé, vai ter um time defensivamente forte, vai ter um jogador cerebral que alimenta todo o time dele, que é o Elvis, que é melhor na bola parada do que o próprio menino de hoje. Quer dizer, e nós temos que ser o que nós somos. Eu termino a minha palestra falando isso para eles. Gente, hoje nós temos que continuar sendo o que nós somos. O retrato do jogo do Náutico é o retrato desse segundo tempo, é essa imposição ofensiva, né? Essa tentativa de sufocar o adversário. Erramos defensivamente em 2 lances isolados, não são lances de jogo tático. Nós não erramos num jogo técnico, tático, defensivo. Tá entendendo? Nós até cobramos muito isso, porque o jogo tático defensivo nosso é de uma linha alta, de uma loucura, né? E muitas vezes os bandeiras muitas vezes não acompanham, tá? Então hoje a gente tem um VAR. Nós conversamos com um rapaz que trabalhou com a gente, que é hoje um analista de arbitragem da CBF, certo? E a menina que bandeirou o jogo da base lá hoje, que ela apita jogos, ela bandeira jogos da Série A, da Série B, uma menina daqui, que por sinal é uma ótima bandeira, ela comentou hoje lá com a gente que a nossa linha alta e o menino, o Bernardo, trabalhou aqui comigo no Náutico, inclusive, de analista, que essa linha alta do Náutico é uma linha discutida na arbitragem. Ela serve de instrução para a arbitragem, porque eles falam assim, está acontecendo muito pouco times fazendo isso. Está acontecendo muito pouco. Então, nós estamos estudando para agilizar a arbitragem. E a gente vai correr risco sempre. E a minosidade não vai acontecer porque o nosso torcedor confia. O nosso torcedor sabe que nós perdemos um jogo, mas não foi por falta da dedicação que já é notória nesse grupo.